Olá, alunos. Vamos para mais uma aulinha hoje na disciplina de nefrologia, dando continuidade àquilo que a gente já está vendo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transplante renal, tá? Que é uma outra opção do tratamento para pacientes renais crônicos, tá? E aí a gente já vai chegando praticamente ao final da nossa disciplina, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá para vocês o conteúdo para vocês poderem consultar, usar de estudo. Vou deixar atividade complementar que vale nota, tá bom? Para vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de transplante renal, tá? O que é o transplante? É uma opção de tratamento para os doentes que sofrem de doença renal crônica avançada, tá? O transplante consiste, né, da gente colocar um rim saudável de uma pessoa viva ou de um falecido, tá? Então, a gente vai tirar esse rim e colocar no paciente que é portador de insuficiência renal crônica através de uma cirurgia, tá? E aí esse rim passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas, tá? Ele volta a fazer o papel de um rim, só que dessa vez de um rim normal do paciente, tá bom? Os próprios rins do paciente permanecem onde eles estão, a menos que estejam causando alguma infecção ou hipertensão no paciente, aí eles são removidos. Se não, vai ficar igual está aqui nessa foto, tá vendo? Eu tiro o rim de um doador vivo ou de um doador já falecido e implanto esse terceiro rim no receptor, ou seja, no paciente com insuficiência renal crônica, tá? Ele vai ficar bem próximo daqui da crista ilíaca no quadril, tá? Então, se a gente for fazer um exame de imagem, a gente vai ver os dois rins ruins e mais o rim transplantado, tá? A alternativa final para você substituir a função renal do paciente, tá? O paciente volta a ter uma qualidade de vida, volta a ter a liberdade, ele volta a ser uma pessoa normal, como se nunca tivesse tido um problema renal, tá? Então, ele tem toda a liberdade, não vai mais estar preso a uma máquina, não vai ter que estar fazendo as hemodiálise e tudo mais. Óbvio que tem os cuidados, porque a gente está com um órgão que não é o que a gente nasceu, tá? Então, tem alguns riscos que a gente vai ver. Esse transplante é indicado para pacientes com essa doença renal crônica avançada, que já não tem mais possibilidade do rim voltar a funcionar, tá? Essa indicação do tratamento é feito pelo nefrologista, tá? Através de exames de sangue, de urina ou de imagens, tá? Então, ele vai avaliar se o paciente tem condição e encaminhar ele para a fila de transplante. Existem algumas contraindicações, então, o paciente que não tem uma condição clínica de saúde para fazer qualquer tipo de cirurgia, ele não pode fazer um transplante. Pacientes que têm problemas hepáticos, cardiovasculares ou infecções que não estão controladas, paciente gravemente desnutrido, isso tudo porque ele não vai aguentar a cirurgia e o tempo de cirurgia, tá? Pacientes com distúrbios psiquiátricos, abuso de álcool ou drogas, problemas graves na estrutura familiar que vão comprometer o uso correto dos medicamentos e de controle pós-transplante, tá? Então, nesses casos, o paciente já não é nem indicado para a fila de transplante renal, tá? Quem que pode ser o doador, então? Parente vivo, doadores vivos, parente ou não. Então, existe uma fila e existe um banco de transplante, tá? E aí joga-se, cruza-se as informações de compatibilidade
imunohistoquímicas, né, para a gente ver se não tem nada que contraindique, tanto com relação à questão sanguínea, fator ABO e RH, quanto com relação a algumas proteínas que a gente tem presente no nosso organismo, tá? Ou eu posso pegar o rim de um doador falecido. Existe aquela situação em que o paciente tem morte encefálica, a família faz a doação, tá? No caso dos falecidos, os rins são estabelecidos após o diagnóstico dessa morte encefálica com a permissão dos familiares, tá? Para que seja identificada uma morte cefálica, tem alguns critérios que são muito rigorosos, que são definidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, tem que se fazer 3 eletroencefalogramas na sequência que demonstra que não tem atividade cerebral nenhuma antes de ser declarado, por exemplo, uma morte encefálica, além de outras condições, mas esse é um dos que obrigatoriamente tem que ser feito, tá? Vários exames são realizados para a gente ter a certeza de que o doador apresenta os rins funcionando, que não possui nenhuma doença transmissível, para a gente poder fazer a doação, tá? Então, se o paciente se é soropositivo, se tem hepatite ou qualquer outra doença transmissível, ele não pode ser doador, tá? E aí é feita os exames, então eu vou testar o sangue do doador e do receptor para ver a compatibilidade, para diminuir o risco de rejeição desse órgão que está disponível, tá? Essas informações ficam na fila, né, na lista de transplante, tá? Para se receber o rim de um doador falecido, tem que estar inscrito nessa lista de receptor da Central de Transplante do Estado. Essa fila é controlada pelo governo, a gente não se consegue burlar, existem classificações de prioridade, e aí quando se tem um rim ou qualquer outro órgão disponível, eles cruzam a informação para ver quem que é o mais próximo da lista para receber esse órgão, tá? Os critérios são a compatibilidade com o doador e o tempo, então vão ser pegos primeiros da lista que estão há mais tempo. No caso de um rim de um doador vivo, né, tanto parente quanto não parente, que pode ser doador, é feita uma autorização judicial, uma vez que você vai estar doando o seu rim, você tem que estar ciente, autorizado e registrando isso, tá? E aí, da mesma forma, a gente vai fazer os exames para ver se está tudo bonitinho, se está tudo funcionando, tá? Para que não tenha problema depois na doação, tá? Além do desejo de doação, né? Voluntária, uma vez que o comércio de órgãos é proibido, é crime, a gente vai fazer a compatibilidade ABO, que eu falei, com o receptor, né? A sanguínea e o fator RH, além de provas de compatibilidades, que é o HLA e o cross-match, que são as compatibilidades do tecido, para a gente ver se é o mais próximo possível para evitar uma rejeição. Ainda assim, o receptor, perdão, tem que estar fazendo uso de medicações para o resto da vida, tá? Existe um risco, é um risco de uma cirurgia, uma vez que é um procedimento cirúrgico para quem vai doar e para quem vai receber, então tem que se fazer todos os exames pré-operatórios, tem que se tomar todos os cuidados, porque é uma cirurgia, né? Então, o risco existe, porém, com as técnicas avançadas, hoje eles são muito menores, tá? A pessoa que doa tem uma vida normal, com um rim único, tá? Visto que algumas pessoas já nascem com um rim, ou perde por acidente, ou por algum tumor, e continua vivo e muito bem, obrigado, com um único rim, tá? Depois de feito o transplante, o paciente tem que continuar fazendo acompanhamento com os médicos, tem que tomar os imunossupressores para não ter rejeição, diminuir a rejeição do órgão que ele recebeu, tá? Enquanto ele tiver o rim transplantado, ele vai continuar usando essas medicações. Uma vez que eu abandono, eu posso perder
o rim transplantado, além de outras complicações sérias, porque, de novo, o órgão não é meu. Esses remédios, por sua vez, têm efeitos colaterais, então eles vão diminuir a imunidade do paciente para poder evitar essa rejeição, né? Então, é um efeito colateral esperado, tá? E aí o paciente fica mais suscetível à infecção viral ou bacteriana, tá? Principalmente no primeiro ano após o transplante do rim, e depois o organismo da gente se adapta muito bem e acaba acostumando com isso, tá? Esse rim, por vezes, dura até anos da vida, tá? Outros nem tanto, então vai depender muito do organismo e das reações, tá? Depende muito do número de transfusões, dos transplantes que teve anterior, se teve intercorrência no momento do transplante, se teve muito a duração, o funcionamento desse órgão foi menor, então tudo isso pode interferir, tá? Se está tomando ou não corretamente os imunossupressor. Então, essas medicações ficam disponíveis pelo SUS, por vezes elas faltam e a medicação é cara, e geralmente esses pacientes não têm condição, então, se eu não tomar imunossupressor, eu posso ter perda do rim, tá? Então, isso impacta muito, tá? Ou esse próprio rim pode também ser acometido de doenças, né? Então, infecção de urina, pode ter uma litíase, né? A pedra, pode ter uma rejeição. Então, tem que ser muito bem acompanhado e tratar cada uma dessas condições o quanto mais cedo possível para manter esse rim funcionando o maior tempo que ele puder, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Abraço a todos e até a próxima.